Saudações vascaínos aí, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje eu queria falar um pouco, antes de passar aí para responder nas perguntas da live, eu queria falar um pouco sobre a situação do Raul. Atualizar vocês, né, não só em relação a Raul, como a outras negociações que giram em torno do Vasco, e passar um pouco da minha, como é que eu posso dizer, do meu choque de realidade recente com a situação, porque de 3 em 3 meses eu tenho um choque de realidade com a situação do Vasco. Como acontece? Eu não sou a pessoa mais pessimista em relação ao Vasco, na verdade eu sou até muito otimista. Você vai ver que tem inscritos aqui no meu canal, tipo o DJ Dedeco. O DJ Dedeco era pessimista para um cacete. Você vai ver os comentários dele, é só detonação. Daí você tem o Rômulo que comenta aqui também, é nível sinistro. Eu não tô no nível deles, eu acho que eu sou mais intermediário. Mas de vez em quando acontecem umas coisas que eu caio nesse limbo do pessimismo, que eu vejo que a situação não tem pra onde correr, tá ligado? Primeiro eu vou explicar como é que tá a saída do Raul, né? Vou explicar como é que tá essa situação para exemplificar o que eu tô querendo dizer. Bem, existia aí uma quase certeza de que o Raul já estava para sair. O Bragantino parece ter feito uma consulta ao Vasco referente a uma troca de jogadores. O Vasco iria para lá, o Raul iria para lá e o Vasco receberia alguns jogadores, entre eles o Peixoto e talvez algum outro, né? Foi especulado o Morato, mas essa especulação do Morato, cara, eu acho totalmente nonsense, porque o Morato era titular lá, é um jogador que tem já um nome lá dentro, tem o aval do técnico, tem todo um esquema já montado para esse jogador. Não faria sentido pegar o Raul, porque a informação era essa: o Raul iria para lá com o Bragantino pegando toda a dívida que o Vasco teria com o Raul, ainda ia dar um dinheiro para o Vasco e ainda ia doar 2 jogadores, o Peixoto, e um deles poderia ser o Morato. Sendo que o Morato é titular do time, tá ligado? Para trocar por um jogador que vai para brigar por posição e ainda pagar a dívida referente ao cara, por quê? Tá ligado? Não vejo essa negociação do Morato sendo real, tá ligado? Enfim, aí o que a gente pode mais ou menos imaginar é que iria o Raul para lá e viria para cá o Peixoto ou algum jogador do nível do Peixoto, entendeu? Não seria nada acima disso. E o Vasco, o grande, como é que eu posso dizer, a grande coisa aí para o Vasco, grande bônus para o Vasco, seria o fato de se livrar de uma dívida com o Raul, de não ter que pagar tudo que deve para o Raul. Seria o bônus, digamos por assim, né? Pois é, a situação parece que já mudou um pouco, parece que o Vasco não se interessou nos moldes de negociação e que por enquanto vai manter o Raul, a menos que o Bragantino melhore aí essa proposta. E mesmo com o risco do Raul sair no final do contrato, né? O Raul termina o contrato esse ano, ainda assim o Vasco ficaria com ele até o final do ano e depois cada um seguiria seu rumo. Ok, vamos lá. Primeiro sobre a situação de negociação, né? Como eu disse, algumas coisas me deixam pasmo. De pouco em poucos meses, algumas coisas me deixam pasmo. Eu entendo todos os motivos do Raul, eu entendo o porquê que ele está insatisfeito. Não acho que ele esteja, como é que posso dizer, muita gente está falando, mas ele falou que amava o Vasco e tal, que ia ficar independente do dinheiro. Mano, na boa, esse negócio de dinheiro, difícil, muito difícil, entendeu? E o certo é que o jogador tem que receber a mesma importância que quando se fala de valores. Para mim é para todos. Para mim o Raul tem que receber tanto quanto o Castan tem que receber. O Rafael Galhardo tem que receber tanto quanto o Guarim. Todos têm que receber. Entendeu? Todos têm direito ao salário, não importa, para mim é irrelevante a importância do jogador nesse caso. Antigamente, hoje em dia é menos comum isso, né? Mas antigamente você tinha essas situações que alguns jogadores recebiam antes de outros, alguns jogadores não ficavam com salários atrasados, e hoje isso é bem menos comum, entendeu? Eu acho injusto o Raul querer sair, injusto toda essa situação. Agora vem um baque que eu queria comentar com vocês, né? Que fica martelando hoje na minha cabeça o dia inteiro. Mano, é o Raul. A gente tá falando do Raul.
Com todo respeito, eu não tô menosprezando o Raul. Não tô falando que o Raul é um lixo e tal. Beleza, ele é um jogador útil, um jogador de nível do Brasileirão, mais ou menos, mediano, talvez. Mas o Raul não é nenhum craque. Nem acho que será. Posso estar enganado, mas nem acho que será. Estamos fazendo toda essa força, toda essa predisposição, todo esse, como é que eu posso dizer, essa preocupação por causa do Raul. Mano! A gente não tá falando do Edmundo, a gente não tá falando do Romário, a gente não tá falando do Juninho, a gente não tá falando do Felipe, a gente tá falando do Raul. Sabe? É uma parada insana. E como eu disse, eu não tô menosprezando. É que realmente é uma parada absurda. Se você parar pra pensar a situação do Vasco, Bragantino... e eu entendo o contexto, eu entendo que o Bragantino foi comprado pela Red Bull e tal, que tem lá investidor e tudo mais. Mas mesmo assim, pela história do que o Vasco carrega, por tudo que o Vasco representa, ainda é uma situação que dá uma embrulhada no estômago, tá ligado? Você fica com aquilo na cabeça, mano, era mesmo pra gente estar passando por isso? Era mesmo pra gente estar tratando o Raul com essa importância toda? A gente tira pelo próprio Guarim. O Guarim já é uma outra informação que eu queria passar aqui para vocês, né? Essas informações, ambas, inclusive, foram do Pedrosa, né? Uma delas eu vi lá no Twitter do Pedrosa e a outra foi no Detetives Vascaínos. Depois eu vou até deixar o arroba aqui para vocês seguirem eles. O Guarim, cara, a situação dele ainda não está definida. Ele está resolvendo a situação dele e a gente vai esperar. A gente vai esperar. E é isso. Tá ligado? Imagina que clube, sabe? É algo inimaginável. A gente vai esperar o jogador resolver o que ele tem para resolver, para aí sim a gente pensar se a gente pode ou não contar com ele. Olha o nível. Tá ligado? Eu entendo a importância do Guarim, eu entendo que é um jogador técnico, é um dos jogadores mais importantes do elenco. Sim, eu entendo isso tudo, mas não é esse o ponto. Eu tô falando do nível que nós chegamos. Entendeu? Que nós temos que esperar pacientemente o jogador resolver os problemas pessoais dele, porque a gente não tem como seguir em frente. A gente precisa mais desse jogador do que aparentemente ele precisa da gente. Insano. Sei lá, cara, talvez eu possa estar um pouco desanimado pela falta de jogos ou pela situação atual do clube, situação de salários, eu não sei. Mas é algo que se você parar para pensar, é difícil de engolir, é difícil de digerir um negócio desse. Eu não sei se sou só eu, não sei se vocês pensam assim também, não sei se é uma coisa que só tá passando alheio pela minha cabeça, mas é algo hoje que eu parei para pensar, mano, a gente se meteu num buraco tão absurdo. A gente tava vendo o jogador falando que tava há quase 10 meses sem receber salário, quase 10 meses sem receber, cara. 10 meses, isso é quase um ano, mano. Sei lá, foi o que eu falei, a torcida é pra melhorar, né, cara? Que a única coisa que a gente pode fazer no momento é isso, é torcer pra melhorar. E não entenda mal, não tô aqui pra ficar reclamando só, pra apontar, isso tudo tá errado. Eu não tô aqui pra bancar de reclamão. É que realmente é uma coisa que eu gostaria de externar, eu gostaria de falar com vocês. Isso acho que realmente é uma situação esquisita, uma situação complicada de se entender, de se digerir. E, enfim, vamos ver como é que vai ficar, torcendo para que não tenha mais problemas com eleições. É tão difícil colocar essa eleição para frente, Monteiro e Campelo não se entendem, a junta lá que decide as coisas, a gente não consegue levar uma lista à frente, tá ligado? A gente tem problema com lista. Se você pegar, sei lá, uma turma de 12 anos aí de um fundamental da vida, sei lá, e você fala, olha só, pega uma lista de aluno, escreve aí e passa para mim. Ele vai conseguir, ele vai fazer isso para você. No Vasco a gente não consegue passar uma lista. Uma lista! Mano! Enfim, cara. É complicado, cara. É complicado. Eu te falei, se a gente parar pra ficar pensando nessas coisas assim, muita gente fica até meio doido. É por isso que tem muito vascaíno maluco. Porque o cara fica pensando nisso, pensando. O cara, sei lá, queima o negócio, tá ligado? É difícil. Enfim, mais ou menos isso que eu tinha para argumentar isso com vocês sobre a situação do Raul. Vamos esperar os próximos movimentos. Aparentemente, por enquanto, o Raul fica até a próxima ordem. Mesmo que ele não renove o contrato, ele vai ficar no Vasco e cumprir o contrato dele se nada de extraordinário acontecer. Por enquanto é isso.
Bem, como sempre em live aqui eu respondo as perguntas aqui de vocês. Inclusive já vou deixar aqui um outro recado para vocês. Quem está assistindo esse vídeo agora, eu vou cortar ele aqui e depois vou postar esse vídeo separado. Se você está assistindo em live, não precisa se preocupar de assistir a live toda, pode assistir o vídeo condensado, tá ok? Enfim, vamos lá.